Então, neste vídeo, estarei falando sobre a primeira dificuldade, de acordo com a cartilha da AMA, que é a dificuldade na comunicação, de comunicação, tá? Eu vou colocar o slide na tela, tá? Vou colocar aqui. E lembrando que o texto eu tirei da cartilha da AMA, tá? Dificuldade de comunicação, caracterizada pela dificuldade em utilizar com sentido todos os aspectos da comunicação verbal e não verbal. Então, a pessoa com autismo, a criança, o adolescente, o adulto que tem autismo, vai ter muita dificuldade de comunicação. Ela não vai se comunicar com as pessoas que não têm autismo ou outra deficiência. Não vai se comunicar com facilidade, conversar com facilidade, pedir com facilidade, ter uma entonação de voz normal. Sempre vai ter uma dificuldade. E essa dificuldade, ela aumenta de acordo com o nível, né? Se é nível 1, pessoa que tem autismo, nível 1, a dificuldade existe na comunicação, mas não é tanta. Então, uma pessoa de nível 1 vai conseguir falar, contar histórias, né? Conversar, e vai ter uma comunicação, às vezes, né? Até não verbal, vai conseguir se expressar, né, corporalmente, né, até dançando ou fazendo gestos, né, vai conseguir fazer gestos, vai conseguir expressar, ó, tô com raiva, tô feliz, vai conseguir fazer as expressões. Então ela vai conseguir comunicar, vai conseguir se expressar corporalmente, né, e assim por diante. Já nível 2 e 3, a dificuldade na comunicação já é maior, tá bom? Então a dificuldade vai ser, às vezes, nem a expressão facial, eles não vão se comunicar nem com expressão facial, nem nada. Nível 3, por exemplo, a pessoa com autismo às vezes não vai conseguir nem falar, e nem se comunicar, nem com, você usa ali uma comunicação alternativa, né? Algo para estabelecer uma comunicação, e a comunicação vai ser muito difícil. Então, dependendo do nível, então a comunicação dificulta. Você vai ver que a pessoa de nível 2, 3 de autismo, então, para ela falar, ela vai falar bem assim, de nível 2, vai falar alguma coisa do interesse restrito dela, ou para pedir algo, de acordo com as necessidades, né? E vai repetir muito, que é colalia. Tudo bem? Tudo bem. Como vai? Como vai? Nível 3 não vai conseguir nem falar muito daquilo que dos seus interesses restritos, e vai repetir muito, vai ter muita ecolalia, e quem sabe talvez não fale nada. Parece que é uma pessoa muda, né? Não consegue falar nada. Então ela vai ter ali, nem por uma comunicação alternativa, às vezes essa comunicação vai ser possível ou vai ser com muita dificuldade. Então vou continuar lendo aqui o primeiro parágrafo. Isto inclui gestos, como eu falei, né? Expressões faciais, linguagem corporal, ritmo e modulação da linguagem verbal. Portanto, dentro da grande variação possível na severidade do autismo, se o autismo for severo, né? Nível 3, poderemos encontrar uma criança sem linguagem verbal e com dificuldade na comunicação por qualquer outra via, por uma comunicação alternativa. Isto inclui ausência de uso de gestos ou um uso muito precário dos mesmos, ausência de expressão facial ou expressão facial incompreensível para os outros e assim por diante. Como podemos igualmente encontrar crianças que apresentam linguagem verbal, porém esta é repetitiva e não comunicativa. Então, muitas vezes, ela, além de também não conseguir se comunicar, usar uma expressão, vai ter também dificuldade para entender o que as pessoas comunicam com ela. Então a dificuldade de comunicação não é só se comunicar, mas também saber a comunicação do outro, as expressões faciais do outro. O outro está com raiva de mim? Não vai saber. Vai ter muita dificuldade. Quem sabe do nível 1, a pessoa de nível 1 vai saber que você está com raiva dela. Eu estou com raiva de você porque você fez isso. Eu estou bravo com você. Então,
pode ser que entenda isso daí. Ó, estou feliz porque você fez isso, né? Nível 1 pode ter, entende, né? Bastante. Você usa o elogio, né? Os reforçadores entende bastante. Agora, nível 2, 3 tem já um pouco de dificuldade para entender, né? O que você está querendo dizer com com a sua expressão facial, com o seu tom de voz e assim por diante. Então, eu vou ler aqui o último parágrafo, tá? Muitas das crianças que apresentam linguagem verbal repetem simplesmente o que lhe foi dito. Este fenômeno é conhecido como ecolalia imediata. Oi, Juliano, tudo bem? Ele vai falar, oi, Juliano, tudo bem? Como vai? Ele vai falar, como vai? Né? Então, essa ecolalia, ele escuta, ele está repetindo o que você fala. Né? Outras crianças repetem frases ouvidas há horas ou até mesmo dias antes. É a chamada ecolalia tardia. É comum que as crianças que têm autismo e são inteligentes repitam frases ouvidas anteriormente e de forma perfeitamente adequada ao contexto, embora geralmente nesses casos o tom de voz soe estranho e pedante. O que ele quer dizer com isso nessa última frase? Sabe aquelas pessoas que, de repente, um exemplo bobo aqui, que fala assim, tal, e aí de repente a pessoa fala assim, não contava com minhas astúcias. Quer dizer, quem falou isso aí? O Chapolin lá, né? O Chapolin, ele falava, não contava com minhas astúcias. Então, astúcia, né? De repente ali precisava de ele ser inteligente, ele faz ali, executa uma ação inteligente, ele fala isso. Entretanto, sou estranho, né? Como é que estranho, né? E algumas vezes também ele não fala com aquela intenção, né? A nossa intenção é de dar uma ironia. Ele quer cumprir a risca aquilo ali que ficou na cabeça dele. Então, tem muito disso aí. A comunicação também é em relação a desenhos, né? Vai se expressar através do desenho. Então, muitas pessoas com autismo, a maioria dos estudantes que apoiei, que tem autismo, eles desenham muito bem, só que não é um desenho expressivo, porque é a dificuldade de comunicação. Ali no desenho você não vai conseguir entender o que está acontecendo na vida dele. Né? Às vezes uma professora de escola primária vai conseguir, através de um desenho, descobrir o que está acontecendo ali na vida dos seus alunos. Mas se este aluno for um aluno com autismo, ele vai desenhar e não vai colocar ali, é difícil entender qual que é o sentimento, porque ele não vai comunicar o sentimento, ele vai repetir, ele vai copiar. Né? Então, muitos estudantes com autismo que eu apoiei desenhavam muito bem, né? Um mangá, um desenho japonês, um carro, fazer aquele desenho perfeito. Só que era sempre uma cópia, era sempre uma imitação. Nunca era algo do coração dele. Ó, vamos agora desenhar algo que você está sentindo, expressar suas emoções. Então já não saiu um desenho bem... Como eu já apoiei um aluno que tinha autismo, ele desenhava muito bem os desenhos japoneses, mas quando era para desenhar o que ele estava sentindo, saía um desenho assim, sabe, bem primário, assim, algo assim bem forçado, né? Coisa sem muito a ver, nada a ver. Aí, assim, sem muita expressão, né? E também na questão da escrita, né? Então, ali a comunicação dele com a escrita é também muito difícil, principalmente se for para narrar. Você escreva aí um conto, uma crônica, né? Ou escreva uma poesia. Muito difícil para eles. Isso do nível 1, porque o nível 2 nível 3 nem vai conseguir escrever nada ali por conta própria. Dificilmente um estudante com nível 2 ou 3 vai escrever um texto complexo, né? Isso é mais ainda a pessoa do autismo nível 1. Nível 2 já tem mais dificuldade para poder escrever um texto ali complexo. Ainda mais um texto narrativo onde ele tem que inventar uma história. Então, essa é a primeira dificuldade, ok? Na próxima, estarei falando sobre a dificuldade da socialização e, por último, a dificuldade na imaginação. Tá ok? Tchau, tchau.